Satisfação no trabalho, esse é o tema de hoje da coluna Talento em Pauta. Você é feliz com o que faz? Gosta? Veste a camisa da empresa? Sabe que a felicidade no trabalho já está sendo medida e também está sendo levada em conta por muitos chefes? A gente vai conversar agora com o Bennett Chef para falar para a gente. Como é que se mede a felicidade do funcionário, Bennett? Existem pesquisas especializadas em relação a isso, sim, com certeza. Desde clima organizacional e outras pesquisas psicológicas que definem, vamos dizer, o grau de satisfação que o indivíduo executa determinadas tarefas. Uma pesquisa recente da Management Today, uma empresa inglesa que fez um estudo desse tipo aqui, chegou à conclusão de que nos trabalhadores intelectuais a improdutividade, a ociosidade, a falta de produção pode chegar até 40% se o indivíduo trabalha numa função onde ele está infeliz. Se estiver descontente, quer dizer que a produtividade vai cair. E o grande problema é que a infelicidade, como a felicidade, ela se espalha. Ela emite raios e acaba contaminando as pessoas ao seu redor. Então, uma pessoa infeliz, provavelmente, segundo esse estudo, faz mais 3 pessoas infelizes. Portanto, a produtividade daquele setor, daquela empresa, cai muito se uma dessas pessoas, por alguma razão, estiver num grau de infelicidade. A infelicidade no trabalho também tem várias formas. Muitas vezes é o clima, muitas vezes é o estilo de gestão, outras vezes é o ambiente onde você está, porque muitas vezes você tem muito calor, tem excesso de barulho, você tem uma tarefa que você não gosta de fazer. E é por essa razão que as empresas, vamos dizer, mais inteligentes, as empresas que estão preocupadas com produtividade, isso não tem nada a ver com emoção, tem a ver com produtividade, com lucratividade, são muito preocupadas, ficam o tempo todo fazendo estudos, acompanhando o grau de satisfação dos seus funcionários, visando com isso a melhoria de produção e de produtividade. Agora, Bennett, deve ter gente em casa pensando, isso é balela, né? Quando que o meu chefe ou a empresa vai pensar se eu estou feliz ou não? Ele quer mais é saber de lucro e tal, tal, tal. As empresas aqui no Brasil realmente já estão levando em conta isso? Você tem exemplos disso? Realmente isso está sendo colocado em prática? Veja, em alguns setores, sim, eu diria que sim, né? Principalmente as grandes multinacionais, que eles têm dinheiro, investem, obviamente, nessa melhoria. Mesmo aqui em Curitiba, nós temos várias empresas dessas que têm uma preocupação constante em relação a isso. Eles ficam medindo todo o tempo, a cada ano, a cada 2 anos, ficam medindo esse grau de satisfação. Agora, infelizmente, uma boa parte dos empresários, e aí vai um recado para você que é empresário, né? Se preocupe um pouco mais com a felicidade do seu funcionário, porque ele vai fazer com que o seu lucro aumente. Isso é uma questão de matemática, pura e simples. Aliás, quando se fala em felicidade, né, países já usam esse conceito, em vez de falar de PIB, eles falam de FIB, né, que é felicidade interna bruta. Não é só o número também, é a qualidade de vida do funcionário. Exatamente. E isso vale, vamos dizer assim, para todos os níveis. Isso vale, inclusive, para um gerente, vale para um diretor. E, aliás, quanto mais alto na hierarquia o cidadão está e se ele estiver infeliz, maior é a ociosidade, maior é o defeito, maior é a falta de produtividade que esse indivíduo contribui à organização, infelizmente. Agora, também não tem assim, uma relação com o fato da pessoa fazer o que ela gosta, sentir satisfação no trabalho? Tem muito a ver com isso. Algumas empresas adotam o job rotation, quer dizer, aquela circulação que o indivíduo vai aprendendo na empresa toda. Uma hora ele está na produção, depois está em vendas, depois está em administração. E muitas vezes essas transferências ocorrem contra a vontade do indivíduo, né, e fazendo que ele vá a vamos dizer, um departamento onde ele vai entrar num grau de infelicidade. Às vezes é o inverso. O indivíduo está infeliz e a empresa precisa estar preocupada, porque de repente ele pode melhorar muito a produtividade se ele for para o departamento onde ele tem a vocação, onde ele se sinta mais feliz. Essa, vamos dizer assim, essa estratégia, RH pode ajudar muito os gestores da organização a fazer com que o grupo se movimente de forma adequada, as promoções sejam corretas, a comunicação seja correta. Porque em muitas empresas há um discurso bonito na parede. Você coloca lá e diz assim, nós acreditamos e não sei o que, não sei o que. Mas no dia a dia, ninguém... prática é complicado. Não diz nada, quer dizer, você não informa o seu funcionário, você não é claro, toma, vamos dizer assim, ações que são absolutamente injustas, não são corretas. Isso, você demite pessoas que não deveriam ter demitido, ou se você demitiu, até deveria demitir, explique as razões, né? E não simplesmente faça porque eu mando e acabou-se. Ser claro, né, no que está fazendo. Infelizmente, o nosso ambiente empresarial ainda tem muito que evoluir. Mas eu acredito que o caminho é bom, ele é muito positivo, e a gente percebe que
principalmente nessa nova geração de empresários, a segunda ou a terceira geração nas empresas familiares, estão atentas para isso, estão mais preocupadas e estão desenvolvendo mecanismos em relação a isso. Isso também traz alguma mudança na hora da contratação, Bert, de um funcionário? Começa normalmente na contratação, porque se você contrata a pessoa errada para a função errada, obviamente a chance de você jogar um indivíduo num grau de infelicidade é muito alto. Mas os valores dele são levados em conta também, ou somente a capacidade dele intelectual, digamos assim? Infelizmente, muitas empresas só levam em consideração quanto eles querem pagar. Então, você quanto está disposto a ganhar X, então está contratado. Mas não é só isso. A gente sabe que o dinheiro é uma parte, e eu diria até pequena em relação ao todo, vamos dizer, da relação do cidadão com a empresa. Ele tem que estar preocupado a aderência em relação à cultura organizacional, professar os mesmos valores, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, vamos dizer, quando você admite, você já pode admitir errado ou pode admitir certo. Tá legal, Bert. Muito bem. Domingo tem a coluna Mais na Gazeta do Gazeta Povo. e na terça-feira também. Na terça-feira também. Tá certo. Obrigado, Bert. Um bom final de semana para todos nós, a Bom todos que estão nos dia. assistindo. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau.